Projeto Semeando Cultura, patrocinado pela Fundação John Deere, idealizado pela Vila 7 Cultura e viabilizado pelo Ministério da Cidadania através da Lei de Incentivo à Cultura, que recebe também o apoio das Secretarias de Cultura, de Educação da cidade, da ACIAP, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Horizontina. Promove a inclusão social através do acesso à cultura e oportuniza um contato mais próximo com a produção, criação artística, socialização, além de elevar a autoestima, a sensibilidade e também a criatividade. Hoje temos a honra de apresentar a palestra ministrada pelo professor Cláudio Becker, que estará conversando conosco sobre a importância da cultura e o desenvolvimento social. Em seguida, vamos convidar a todos para participar de um coquetel que será oferecido no intervalo entre esta palestra e outras apresentações. Gostaria que vocês recebessem carinhosamente, com muitos aplausos, o professor Cláudio Becker. E vou falar um pouquinho sobre cultura e desenvolvimento social, a relação dessas duas. E quando eu olho para vocês, vejo que aqui a gente tem pessoas de todas as idades. E talvez aí a primeira questão que a gente poderia discutir é a questão da relação entre cultura e desenvolvimento social. Eu quero começar essa conversa de hoje à noite respondendo a uma questão que costumeiramente me chega quando eu converso por aí afora. E ontem, de novo, isso voltou na rádio quando nós falávamos sobre esse programa hoje à noite. Por que eu saí de Porto Alegre e vim parar em Horizontina? Eu sou natural de Pelotas, faz alguns anos, eu vivi alguns anos na Grande Porto Alegre, os últimos anos, quando voltei ao Brasil, parei em Porto Alegre, e eu escolhi vir para Horizontina porque eu tinha aqui uma perspectiva de qualidade de vida melhor. E o que me encantou, e o meu dilema em sair de Porto Alegre e vir para uma cidade do interior, e nós estamos bem no interior, ou seja, nós estamos à margem, nós estamos na fronteira com outro país que a mim me encanta, que é a Argentina, que também tem uma cultura extremamente interessante, assim como tem o Brasil, e talvez o Brasil muito mais por sua diversidade étnica. Mas, quando eu cheguei, em Porto Alegre estava muito envolvido com a questão da cultura, e aqui em Horizontina, quando eu vim conhecer os meus espaços de atuação, tanto o CFJL quanto a FAOR, uma das primeiras coisas que eu tive o privilégio de conhecer foi justamente a dimensão cultural dessas duas instituições. E o impacto do trabalho que se faz no município em relação à cultura. E disse para mim, aqui é um lugar distinto, porque nós não temos a mesma aposta na cultura como a gente tem aqui em Horizontina e em outras cidades do Rio Grande do Sul, quiçá em nosso país. E olha que eu nasci numa das cidades que é um dos berços dentro do Brasil culturais, que é Pelotas, certo? Ou seja, Pelotas sempre foi um berço, desde o seu princípio de organização, privilegiada no que tange a cultura. No entanto, para mim, que nasci no interior do município, na casa da minha avó, me criei como pequeno agricultor, meus pais estão lá, eu não tinha acesso à cultura. Eu lembro que a primeira vez que eu tive a possibilidade de entrar num dos teatros em Pelotas
foi no Teatro 7 de Abril, que hoje está lá numa permanente recuperação, porque caiu já diversas vezes a sua estrutura. Eu lembro que a primeira vez foi lá, e foi o meu salário de um mês inteiro. Por quê? Porque pessoas que acessavam a cultura na minha cidade natal eram pessoas que tinham um poder aquisitivo extremamente alto. Eu, consequentemente, não tinha acesso aos ambientes culturais. Isso olhando naquele tempo. Hoje eu vou pensar que cultura, e também sobre isso quero falar com vocês, cultura não é aquilo que eu vou ver dentro, especificamente dentro de um teatro. Cultura é aquilo que a gente traz a partir dos nossos aprendizados e das relações que a gente vai construindo. E quando eu estou aqui em Horizontina, vejo que nós temos diversas ações que são extremamente interessantes quando a gente pensa em cultura. Tanto para o desenvolvimento dos filhos de vocês, dos nossos alunos, enfim, da gurizada que vive aqui nessa cidade, mas também, se isso acontece, e essas crianças todas, adolescentes e jovens, têm acesso a esse espaço de promoção da cultura, de formação, é porque vocês, pais, conseguem reconhecer nessas ações o seu valor. Certo? Então, isso é algo que é brilhante, fantástico, quando eu olho para o contexto onde eu estou inserido hoje e atuando hoje. Eu queria ver se a gente poderia passar aqui os slides que preparei. Não preparei tantos assim, eu não sei como é que eles vão ficar, são bastante... tem muitas imagens. Bom, até que a gente consiga projetar, eu quero que vocês observem um pouquinho este cartaz aqui, certo? Vejam o que vocês estão vendo neste cartaz. Todo mundo olhou? Quem é que arrisca? O que vocês estão vendo aqui? O que você viu aqui? O que você viu? Uma árvore. O que mais a gente está vendo aqui neste cartaz? Notas de música, uma bailarina. O que foi? Cultura, diversidade. O que mais tem aqui? Neste cartaz aqui, além da marca, né, daquilo que nos identifica com Semeando Cultura, com esse projeto aqui, certo? Daquilo que vocês também já trouxeram, nós temos diversos apoiadores colocados aqui embaixo, e a gente precisa observar isso e valorizar isso. Mas eu queria começar falando sobre isto que está posto aqui. Por quê? Porque nós queremos falar sobre cultura e desenvolvimento social. E aqui nós temos um ministério, e isso significa a presença do Estado, tá? Falando do Estado brasileiro, Brasil, e a responsabilidade do governo com a promoção da cultura e, consequentemente, a educação, e uma fundação de uma empresa que tem a sua visão, o seu princípio, apostar na formação de pessoas através da Fundação John Deere, certo? Um compromisso social. Cultura e responsabilidade social, tá? Cultura e responsabilidade. As duas coisas estão unidas. Agora, quando eu olho para o segundo título, e foi intencional que coloquei ali, coloquei cultura, 2 pontinhos, responsabilidade social. Por quê?
A cultura justamente está aí para nos provocar, enquanto sociedade, a pensar qual é a responsabilidade que a cultura pode trazer, e aí a nossa cultura pode trazer, na transformação de uma sociedade, certo? E isso significa, minha gente, que nós vamos precisar investir recursos. Não só recursos humanos, mas também financeiros, certo? A gente acabou de passar aqui no município por um processo de seleção e aprovação de projetos culturais, alguns aprovados e outros não. E aí, quando você olha alguns projetos que não foram aprovados, você fica com o coração apertado. Por que você fica com o coração apertado? Porque alguns desses projetos não podem ser contemplados porque as leis que o país impõe não permitem que algumas organizações, pessoas, instituições, acessem esses recursos, certo? E a gente sabe que para nós termos, de fato, pessoas investindo na cultura, elas precisam também não só vontade, mas elas também precisam de recursos financeiros. Assim como a gente também precisa de saúde, assim como a gente precisa de alimentação, a gente vai precisar de moradia, de educação e sei lá mais o que tudo que nós poderíamos nominar. Cultura é tão fundamental para as nossas vidas, para o desenvolvimento de uma pessoa, como qualquer uma das outras questões que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Estado e cultura. Tá? Quando eu estou me referindo ao Estado aqui, não estou me referindo necessariamente ao Estado do Rio Grande do Sul, mas estou me referindo aqui ao Estado brasileiro, ao nosso país, o Brasil. O Estado deve gerenciar a cultura? Em parte sim, porque afinal de contas, se nós pensamos que a responsabilidade também do Estado é pensar a educação e cultura estão intimamente relacionados, certo? Então o Estado precisa se ocupar com. Portanto, é natural que a gente olhe naquele cartaz ali, naquele banner, a promoção do Ministério da Cidadania apoiando projetos como estes. Ah, mas isso não é educação? Isso não é o Ministério da Cultura? Não, não é. Mas é um dos segmentos do nosso governo que pode nos ajudar a transformar a nossa sociedade. Só que aí tem um risco. O Estado, enquanto patrocinador da cultura, pode nos levar a uma situação que, às vezes, pode ser um pouco complicada. Por quê? Quando ele é patrocinador da cultura, aquele que paga espera um serviço. E aí, gente, pode acontecer que também o Estado vai passar a ser um controlador da cultura. E cultura é algo que não se encerra numa pessoa. Não se encerra, não é comum. Se nós pensamos no nosso país, que é um dos países com maior diversidade étnica, pensando na colonização, se nós pensamos aqui em Horizontina, são 3 grupos mais marcantes, 3 grupos étnicos mais marcantes, italianos, alemães e poloneses, né? A gente precisa agora se ater ou se abrir um pouco mais, porque está entrando um novo grupo étnico na nossa cidade, que são os imigrantes haitianos. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos também precisar contemplar de forma mais efetiva não só a acolhida que se faz, mas para que eles possam ter um ambiente saudável para trabalhar, desenvolver e se organizar dentro da nossa cidade, mas também acolher parte da cultura que eles trazem, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente pensa, então, o Estado como controlador da cultura, aí, de novo, nós precisamos nos preocupar um pouquinho, porque cultura, mesmo que o Estado esteja apoiando economicamente, não deveria ser só responsabilidade do Estado. E aí, de novo, a gente vai ter a possibilidade de pensar essas outras organizações dentro da sociedade civil organizada que podem nos ajudar a apoiar projetos que, eventualmente, em alguns lugares, não apoiariam em virtude do projeto que está sendo realizado, certo? Olhando aqui nas 3 últimas questões,
O patrocínio pode ser uma forma de censura? Em algumas situações, sim. A gente tem vivido isso um pouco no nosso país, certo? E aí a gente, de novo, já viu. Este ano mesmo, dentro da mídia, informação se cria. E aí não necessariamente se tem a intenção de ter ali a verdade posta, né? A censura que o dinheiro pode provocar, se você não falar aquilo e fizer aquilo que eu quero, eu não te apoio, né? A interferência estatal, as empresas vão apoiar aquilo que elas julgarem justo para o desenvolvimento e que seja comum e que esteja dentro das linhas de atuação, enfim, dos princípios da empresa. Nesse ponto de interrogação aqui, preso dentro dessa placa PARE, justamente para a gente pensar, quando a gente fala em cultura, que a cultura não se encerra numa caixinha quadradinha e ali desses limites ela não pode sair. Ao contrário, tá? A cultura não tem um fim em si, mas ela sempre vai se refletir em diversos outros ambientes, de diversas outras formas, que às vezes a gente não consegue perceber. E se vocês olharem com atenção essa imagem, sutilmente tem uma sombrinha aqui embaixo, certo? Cultura tem disso. Ela mexe muitas vezes com o nosso imaginário, com a nossa cultura, com a nossa forma de pensar, de agir, e por vezes nem nós percebemos isto. E a cultura tem algo que é fenomenal. Ao passo que eu poderia brigar com alguém e dizer eu não tenho disposição para seguir em parceria contigo, a cultura é um convite ao diálogo, a nós nos abrirmos ao novo, àquilo que o outro tem a oferecer, certo? Então, de novo, aqui uma provocação para a gente pensar o diálogo. E aqui eu fiz uma junção de duas imagens. Por que eu fiz essa junção das duas imagens? Porque dentro da nossa sociedade, e especialmente aquilo que a gente está vivendo no momento, dentro do nosso país, tá? É uma falta mais de diálogo, de entendimento, do que uma perspectiva de olhar no olho e construir pontes que possam nos ajudar a resolver os problemas. Observem, talvez fique meio difícil olhar daí, mas aqui, enquanto esses dois tentam dialogar, as suas falas, cada um puxa para um lado, e não tem uma perspectiva aí de desenvolvimento, enfim, de construção de uma fala que seja de fato coletiva. O diálogo é uma ponte sólida. Quem se aventura no diálogo mostra que tem uma cultura sólida, que sabe quem é, tem uma identidade e pode compartilhar a sua história, o seu conhecimento, a sua praxis com outras pessoas, certo? E ele vai fazer isso a partir do quê? Justamente a partir do diálogo. À medida em que eu sei quem eu sou, que eu tenho uma identidade cultural, eu também vou conseguir, de uma certa forma, mais presente, mais forte, estabelecer uma relação com aquele que pensa, age ou vive, ou está dentro de uma cultura diferente à que eu trago da minha bagagem, certo? Mas, de novo, que a gente possa pensar também como é que a cultura impacta ou é impactada através do diálogo, pensando que dentro dos espaços nossos de atuação e dentro do contexto cultural no qual nós estamos, e pensando até mesmo dentro do contexto nacional, há espaço para o diálogo. A questão é como é que nós construímos esses diálogos, para que, de fato, a gente possa ajudar a transformar uma realidade. E aí um conceito de cultura, tá? São práticas e ações sociais que seguem um padrão determinado no espaço, no tempo. Se refere a crenças, comportamentos, valores, instituições, regras morais que permeiam e preenchem a sociedade. Explica e dá sentido à cosmologia social, é a identidade própria de um grupo humano,
em um território ou por um determinado período. Que a gente sabe que cultura, dentro da cultura cabem aí todas aquelas bagagens, aquelas questões que a gente traz lá desde dos nossos primeiros passos, lá dentro da nossa casa. Também tem uma questão que é muito interessante. Num determinado período. E isso nos faz pensar que a cultura, ela não é estanque, certo? De novo, voltar àquela imagem que falei da caixinha. A cultura, ela sempre tem a possibilidade, ela é dinâmica, ela sempre tem a possibilidade de se transformar, mudar, se adequar, certo? Porque senão, nós sempre de novo estaríamos repetindo os mesmos gestos, as mesmas ações, e a cultura não seria uma ferramenta útil no processo de transformação de uma sociedade, no desenvolvimento de uma sociedade, no desenvolvimento social, certo? Então, ela tem aí uma grande importância, porque ela não é estanque, ela não é fechada, ela não está amarrada num mesmo lugar, certo? Por isso também ali a simbologia da caixa, tá ok? E, de novo, gente, lá dentro das nossas casas nós aprendemos muitas coisas. E aquilo que nós aprendemos dentro das nossas casas, alguns podem dizer, o Cláudio que está falando lá na frente tem mais cultura do que eu. Não. Aquilo que nós trazemos das nossas casas é o nosso bem mais precioso. É a nossa base, é o nosso ponto de partida para conhecermos e nos olharmos enquanto sujeitos dentro de uma sociedade. É o que marca a nossa identidade social, certo? Se eu fosse perguntar para o senhor que está aí de camisa verde, eu adoro verde, tá? Nós não podemos falar com o pé de igualdade sobre cultura, porque com certeza ele vai ter muito mais informações sobre a vida, sobre as transformações que Horizontina passou, que o estado do Rio Grande do Sul passou, que o Brasil passou, do que eu. Agora, com certeza, eu não posso me furtar de falar com ele, eu não posso me negar a conversar com ele ou achar que eu não tenho nada a contribuir, porque com idades diferentes e lugares diferentes de onde nós viemos, cada um tem um olhar diferente. E dentro da nossa mala de conhecimentos, nós vamos ter muitas histórias a contar. Tem um lugar que eu acho extremamente precioso e tem uma fala que é muito interessante, e ela foi feita por um dos maiores pensadores da educação brasileira, que hoje no Brasil está meio jogado para o canto, mas é extremamente reconhecido mundialmente, que é o Paulo Freire, quando ele diz: no ambiente da sala de aula, para quem é professor aqui, levante a mão. Olha só quantos professores nós temos aqui. Paulo Freire dizia que na sala de aula, todas as pessoas são professores, mas também são alunos. Todos são sujeitos aprendentes e ensinantes. Ele criou esses termos. Porque eu aprendo quando ensino, aprendendo, o aluno me ensina, o aluno me desafia, e eu tenho a obrigação também de fazer o mesmo processo com o aluno. Então, na sala de aula, todo mundo é um professor e um aluno. E, nesse processo, eu estou ajudando a construir identidades. Mas cultura, para uns, ela é primordial. Para outros, ela é uma incógnita. Por que isso? Alguns, como vocês que estão aqui nessa noite, eu vou dizer, para vocês, a cultura é primordial. Vocês são um grupo seleto no município. Por quê? Porque vocês entendem que os seus filhos, seus netos, enfim, as pessoas que estão, das suas relações que estão aqui envolvidas nesse projeto, elas são bem atendidas, ou elas têm uma perspectiva de desenvolvimento, certo? Consequentemente, tem aí uma razão social para que elas estejam aqui envolvidas. Então, vocês têm um entendimento, na minha leitura, creio eu, de que vocês entendem que a cultura ajuda a transformar as vidas dos filhos, netos, enfim, de vocês.
consequentemente, a vida de vocês também se transforma. Não é assim? Muito bem. Para outros é uma incógnita, porque as pessoas vão dizer, não, mas para aí, isso aí é arte? Isso é cultura? Não, cultura é aquilo que traz, segundo o Cláudio lá, que viu alguns no seu contexto social ou econômico de Pelotas, onde o poder aquisitivo de algumas famílias ditavam o que era cultura e permitiam que uns participavam e outros não. Alguns vão dizer, mas isso aí é cultura? Então, cada um vai olhar e vai construir uma dimensão de cultura a partir dos seus olhares. A cultura deixou de ser um acúmulo de costumes, e vem cada vez mais deixando de ser, tá? E rótulos, e ganhou um papel mais importante e incisivo na sociedade atual, que é o que a gente está vendo aqui, que vocês são, então, os privilegiados que podem usufruir desse serviço que nós podemos experimentar aqui no município através do projeto do Semeando Cultura, certo? E aí, como é que eu vou responder essa questão que eu coloquei em azulzinho ali no meio? Essa questão vocês vão precisar responder, e eu queria agora chamar todos vocês para o palco, tá? Para que vocês pudessem responder, cada um de vocês, qual é o papel da cultura a partir daquilo que vocês experimentam? Como é que vocês percebem no dia a dia de vocês a dimensão da cultura? Como é que ela impacta a vida dos filhos de vocês? Como é que ela vem transformando a vida da família de vocês, da casa de vocês? Com certeza é de uma forma diferente ao que eu consigo perceber do lugar onde eu estou. Por quê? Porque eu não consigo viver tão intimamente esse processo como vocês vivem, acompanhando crianças, adolescentes e jovens no dia a dia, no seu processo de desenvolvimento. A cultura de um povo sempre foi vista como a sua memória, seus costumes, crenças, técnicas e celebrações. Eu tive o privilégio de viver um período em Moçambique, a cultura oral lá, tá? Que não é a cultura dos livros, a cultura, a identidade do povo se faz a partir das narrativas antigas, da contação de histórias, aonde um vô passa para o filho passa para o neto, e por aí nós vamos organizando aquela forma do pensar e de uma identidade de um grupo étnico. Tá? Então, como é que a gente vai organizando isso? A cultura, então, sempre foi vista dessa forma, nós perdemos aqui como sociedade ocidental, mas se a gente largasse um pouquinho os nossos celulares e apostássemos, especialmente aqui no Rio Grande do Novo, nas rodas de chimarrão, de novo nós recuperaríamos uma tradição que é fundamental na formação e na propagação de uma cultura. Com o passar do tempo, o ar tradicionalista, que sempre acompanhou o termo em questão, passou a dividir espaço com um toque de vaidade e status social. Ou seja, sempre quem tinha o maior poder aquisitivo tinha o direito à cultura. Quem não tem, não tem acesso. E aqui, de novo, Semeando Cultura, algo que vocês vão dizer, mas eu não preciso pagar absolutamente nada. Vocês pagam, porque vocês também pagam impostos e que lá o Ministério da Cidadania se serve para poder apoiar projetos como esse, certo? Fazer parte da cultura geral, ter alguma cultura, ser cult. Todos nós temos, como já disse lá no início, trazemos na nossa bagagem uma cultura, temos especificidades na nossa cultura, e esse grupo hoje à noite aqui, eu achei que vocês teriam só uma apresentação de música, olha, só uma apresentação de música, ou uma apresentação de música com a banda aqui, ou melhor, com a orquestra, mas aí eu já vi umas meninas de bailarinas e já vi mais algumas outras coisas, e aí eu preciso saber tudo o que vocês vão apresentar hoje à noite, e eu não vou ter o privilégio de ficar aqui com vocês hoje à noite, lamentavelmente, certo? Mas, de novo, através da cultura, quando eu me abro ao novo, ao que o outro sabe,
eu com certeza amplio também o meu horizonte. E isso não significa que eu tenha que viver o que o outro vive, concordar com o que o outro, ou da forma como o outro pensa, ou vive, ou fala. Certo? Por quê? Se eu for sempre atender, ou para cada um que fala, eu simplesmente vou dizer, olha, é por aqui que eu vou, esse é o cara mais fantástico, essa é a mulher mais fantástica, olha só, eu devo ter algum problema com a minha identidade cultural, certo? Podemos passar? Cultura, na verdade, é a nossa essência, aquilo que eu trago dentro da minha vida, tá? E que eu poderia chamar de conhecimento. Se eu aprendi lá na escola ou não, todos nós somos sujeitos que trazem conhecimentos, certo? Alguns em determinadas áreas profissionais, mas todos nós trazemos conhecimento na nossa bagagem. E como podemos modificar o meio em que vivemos? À medida que a gente partilha o conhecimento que a gente tem. Não dá as costas aos problemas que a sociedade coloca, ou que as nossas cidades colocam, certo? E agora, achei muito interessante que no processo de seleção que se fez, que está se fazendo ali no CFJL, uma das perguntas para os alunos nas entrevistas que se fez é, com tudo já respondido, tem uma lá no finalzinho que a gente pergunta, pensa aí na cidade onde você mora. Tu consegue identificar um problema? Alguns identificam, outros não, mas como é que você acha que poderia ajudar a solucionar esse problema? Porque isso também é uma outra questão cultural. Eu escolho alguém para fazer por mim e eu lavo as minhas mãos. E, na verdade, gente, conhecimento todos têm, cultura todos têm, capacidade de ajudar a transformar uma realidade, todos nós temos. Cada um com as suas habilidades. O problema é quando nós nos fechamos no nosso canto e dizemos, eu não tenho nada a ver com isso. Certo? Duas possibilidades, então, mudando a forma com que vemos e mudando a forma como ele se apresenta para nós. Somos constantemente influenciados e influenciadores, à medida em que nós nos envolvemos dentro de uma sociedade. O que transmitimos através das nossas ações diárias diz muito mais de nós do que eu ficar aqui falando. Bom, eu sou Cláudio Giovanni Becker, nascido em Pelotas, eu tenho uma graduação em letras, português, literatura brasileira e portuguesa, fiz uma faculdade de teologia com ênfase em educação, eu tenho um mestrado em educação, teologia com ênfase em educação comunitária, eu fiz o curso X, eu fiz o curso assado, papapá. Se eu não consigo fazer disso tudo que eu trago na minha bagagem, nada que possa ajudar a mexer com a vida das pessoas com as quais eu vivo, ou com os ambientes de trabalho onde eu estou, certo? Então, de novo, o nosso agir, e ele se dá, e todo dia é uma grande oportunidade para nós nos inserirmos e ajudarmos a transformar um contexto onde nós estamos. E aí tem uma pequena provocação aí, quando a gente vai comer um prato de comida, muitas vezes a gente escolhe aquele prato que é o mais bonito. A gente vai olhar, a gente vai nesses cafés que tem aqui no município, isso foi outra coisa que me encantou aqui no município, tá? Apesar de que não tem um monte, os que tem são ótimos. Você vai lá e fica olhando para ver qual é o doce mais apetitoso. Aí você pede aquele doce. E às vezes paga uma fortuna e come e diz, ui, ele era mais bonito do que gostoso. Não é assim? Muitas vezes a gente se joga dentro de um buffet aí num restaurante, achando que aquela comida é a mais fantástica, enquanto aquela polenta que a gente pode fazer lá bem rapidinha e botar um molhozinho de linguicinha, vai nos sustentar por muito mais tempo e nos aproximar das nossas verdades, da nossa história de vida, do que aquilo que é tão lindo apresentado por aí, certo? Podemos passar? E aí, de novo, uma fala de Paulo Freire,
cultura enquanto experiência humana, crítica e criadora. Só sou crítico se eu sei, de novo, quem eu sou, consigo valorizar minha história de vida e a bagagem que eu trago, a bagagem cultural que trago, e se eu sou realmente um sujeito crítico, crítica, eu vou também lançar mão disto e vou ser também um sujeito criativo, criador, como criatura de Deus. Participação das pessoas de todas as idades, tá? E o Paulo Freire falava, a participação do homem como sujeito social, cultural e histórico. E eu me arrisquei a mexer na fala dele para dizer a participação de todas as pessoas, porque nós não temos só pessoas de bastante idade que são capazes de pensar sobre a vida, mas também você que tem meia idade, você, e por aí nós vamos, a essas crianças que estão aqui na frente. Essa é a dinâmica da vida, ela é extremamente criativa, tá ok? Podemos passar? E aí, só pensando um pouquinho, não vai dar para a gente talvez ver muito a imagem que está ali no cantinho, mas a partir dessa imagem também a gente falar um pouquinho sobre a questão da identidade cultural, da qual eu já falei um pouco antes. Dia 21 de maio, nós temos o Dia Mundial da Diversidade Cultural. E eu acho que esse dia foi criado para o Brasil, porque eu desconheço, nos países que conheço por aí afora, um país que tenha tanta diferença de grupos étnicos morando, certo? Então é super interessante. E o meu respeito da identidade cultural do outro exige de mim que eu não pretenda impor ao outro uma forma de... Por favor, não mexa mais na imagem, deixa assim, senão não consigo. Tem algumas que eu preciso ler, foi intencional a leitura, tá? Então, o meu respeito da identidade cultural do outro exige de mim que eu não pretenda impor ao outro uma forma de ser de minha cultura, que tem outros cursos, mas também o meu respeito não impõe negar aos outros a curiosidade que ele possui e o que ele quer saber mais daquilo que sua cultura propõe. Pode ser meio doido e muita filosofia, mas, de novo, eu posso aprender com o outro. Se eu me abro ao que o outro pode me ensinar, gente, eu amplio o meu horizonte. E é nessa perspectiva que projetos como esse, do Semeando Cultura, tá? Aprender com o outro, saber que a minha habilidade pode compor algo especial com a habilidade do outro, e aqui nem todo mundo toca sax ou bateria ou algo assim, cada um com as suas habilidades, nós construímos uma outra perspectiva. E isso nós precisamos valorizar, certo? Aqui a gente está falando de uma orquestra, mas nós poderíamos falar no nosso dia a dia. Quais são as habilidades que cada um de vocês traz? E aí eu coloquei aqui uma provocação da Mafalda, que é uma personagem argentina. Tá? A Mafalda, ela é uma menina, que agora já virou vovó, né? Mas vamos pensar que ela sempre se mostra como uma menina. E ela diz aqui no diálogo com a colega sobre cultura... Quando eu crescer, a colega diz, quando eu crescer quero ter muitos vestidos. E a Mafalda diz, e eu muita cultura. E aí a colega diz, se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? E a Mafalda diz, não. E aí a coleguinha dela diz, mas se você sair sem vestido, a polícia te prende. Né? Então... Como é que a gente não vai do 8 ao 80, ou não vive um extremo ou vive o outro? Como é que a gente concilia e a gente busca aí
um ponto de entendimento para que a gente possa atender às demandas que estão postas dentro da nossa sociedade. E de que forma também a gente constrói relações, tá? E muitas vezes se coloca também neste lugar daquele que também, nessa mesa do diálogo que nós vimos antes, briga, peleia, busca pela valorização de espaços de promoção cultural como os que a gente tem aqui no município. E aí eu queria dar um pulo, tá, para essa questão da responsabilidade social também, da qual eu já falei um pouquinho ali no início, quando fiz essa menção entre o Ministério da Cidadania e a Fundação John Deere, tá, que apoiam os projetos como este, por exemplo, do Semeando Cultura. E também indiquei ali embaixo outros parceiros, a CIAP, Governo Municipal, e por aí nós vamos. Por quê? Porque cada um desses espaços entende que, através da cultura, nós ajudamos a transformar a vida das pessoas. E essa é a função da cultura. Desenvolvimento social ou emancipação social. Deve ser pensada em todos os níveis, quando a gente pensa em desenvolvimento social e emancipação social. Tá? Porque desenvolvimento, eu desenvolvo algo. Quando eu faço emancipação, que eu trabalho na perspectiva da emancipação, eu ajudo a trazer as pessoas que sofrem o desenvolvimento à dimensão de sujeitos dentro de uma sociedade, ou seja, de pessoas emancipadas, que sabem quem são e por que estão. E aí é o mesmo texto, só a outra parte que eu acabo valorizando um pouco. E aí, observe um pouquinho só aqui. O processo de emancipação vinculado a uma política emancipatória inclui uma política social de autorrealização, ou seja, vejam, envolve aí nós pensarmos sobre política, isso que é feito pelos governos, mas também envolve ou nos convida a pensar sobre o nosso papel político, que não é político partidário, que é o nosso papel político dentro da sociedade enquanto cidadão, enquanto pessoa de uma sociedade que tem responsabilidades dentro desta sociedade. Como é que a gente se engaja nisso para ajudar a transformar a vida das pessoas? E esta imagem aqui, nessa miscelânea de palavras, se vocês se encontrarem ali, me avisem. Nesse jogo de palavras, eu vou encontrar cultura, eu vou encontrar desenvolvimento, transformação social, eu vou encontrar esperança, eu vou encontrar cidadania e cidadãos, cidadãs, eu vou encontrar gente que não se omite das suas responsabilidades, gente que sabe quem é, que tem identidade e que não se esconde, não se encolhe diante da sua responsabilidade. Eu vim nessa noite aqui para falar um pouquinho sobre cultura e desenvolvimento social. E comecei falando sobre Ministério da Cidadania e Fundação John Deere. E o projeto Semeando Cultura. São 3 grupos. Esses grupos não têm razão de existir se nós, enquanto sujeitos dentro da sociedade, nos ocuparmos com a oferta que é feita. E quando eu olho para vocês, eu acho que sim, vocês estão ocupados com isso. Por isso que eu também disse lá no início, vocês são um grupo de privilegiados. E o privilégio que vocês têm não pode ser desperdiçado. E com esse slide aqui, então, eu fecho a minha fala. Um amor revolucionário que manteve o educador fiel até o fim de sua vida a valores de transcendência humana e existencial, mantendo a crença de que o homem pode realizar plenamente seu potencial criativo por meio da prática. Com isso, e essa é uma fala também do Freire relacionado à cultura, dizer
que nós só somos sujeitos dentro de uma sociedade à medida que nós nos ocupamos com a sociedade, ocupamos o nosso lugar. Tá? Milagre não acontece sem que a gente se envolva. Tá ok? Tranquilo, pode deixar aí, porque lá no final só tem uma última fala que diz: obrigado, até aqui eu vim. E espero ter incomodado vocês um pouco com essa fala aí sobre cultura e das nossas responsabilidades enquanto sujeitos dentro de uma sociedade a abraçar projetos como esse. Gente, nos lugares onde eu já passei, não encontrei lugares como Horizontina, com valorização tão grande em relação à cultura, e isso não é porque é um capricho de governo municipal ou de organizações. Isso é porque a sociedade aqui entendeu que a cultura é uma das ferramentas para nós transformarmos as vidas das pessoas que nós queremos bem. E não são só os nossos filhos, são diversas pessoas que nós alcançamos, ou que vocês alcançam à medida que apostam um filho de vocês quando vai para um projeto destes. Então, muito obrigado a todos e todas vocês.